texto de divulgação científica, que também nós chamamos de artigo de divulgação científica, não importa, tá? É um texto informativo, de extrema importância, elaborado, construído por pessoas que pesquisaram, investigaram, tá? Confirmaram aquilo que eles pesquisaram e publicaram essa informação em modo de texto, tá? Então, esses artigos de divulgação científica são encontrados em sites, né, com sites que têm essa finalidade de informar as pessoas a respeito dessas experiências, dessas pesquisas. Nós podemos encontrar em livros, certo? Enfim, alguns livros de pesquisa, tá? Publicam artigos de divulgação científica. E, na verdade, o que é, afinal de contas, um texto, um artigo de divulgação científica? São textos que procuram analisar, procuram pesquisar a respeito, né, de alguma coisa relacionada à ciência, tá? Esse é o nome, científica, ok? Então, ele é proveniente de estudo, e um estudo minucioso, um estudo detalhado. Pode ser que quando chegue ao leitor, não chegue com todos os detalhes, certo? Com tudo aquilo que foi descoberto, chegue de uma forma um pouco mais sucinta, né? Mais reduzida, para que o leitor entenda aquilo que foi investigado, certo? Então, por exemplo, tem a vida do sapo, né? O sapo é um réptilzinho que, anfíbio, perdão, é um anfíbio que tem muitas particularidades. Então, o que o cientista vai fazer, ou o biólogo? Vai investigar esse anfíbio, né? Vai acompanhar ali a sua rotina, o seu dia a dia, e vai anotar todas as suas ações. Nossa, professora, mas um sapinho, tá? Então, vai pegar uma amostra, vai investigar quais são, né? Qual é a composição desse sapo, o líquido que pode ser extraído, né? Enfim, todos esses pequenos detalhes levam muito tempo, tá, para serem catalogados. E aí, quando chega ao final, isso torna-se um artigo, tá? Então, pessoas que têm artigos publicados significa que são pessoas que pesquisaram, investigaram e colocaram essa informação a respeito do público, certo? Então, tem artigo científico a respeito de infinitas coisas, animais, plantas, costumes, né? Por exemplo, o brasileiro, eu lembro que eu enviei um para vocês que fala sobre a forma de alimentação do brasileiro, né? Então, assim, todas essas coisas curiosas tornam-se um texto de divulgação científica. Só que tem um detalhe, para você publicar um artigo desses, você tem que saber o que você está falando, tem que ter fundamento, tá? Então, vamos lá. Alguns pontos que eu coloquei aqui. Aborda fatos científicos provenientes de estudos e pesquisas. Transmite dados e informações. O que são dados, pessoal? É a estatística, né? São os números que são apresentados. Por exemplo, vai investigar a respeito de um animal que está em extinção. Então, pode ser que nesse artigo você saiba até mesmo a quantidade de espécies que ainda restam, tá, daquele animal. Só tem 13 exemplares. 2 não sei aonde, 2 não sei aonde. Eu já li um artigo que tinha o quantitativo de animais que ainda existiam daquela espécie. Então, assim, muito triste, sabe? Tem 2 em tal país, tem 3 num zoológico, não sei aonde. Então, dados são os números que são apresentados para poder confirmar, garantir que aquele artigo, de fato, é válido, tá? Apresenta teorias, conceitos, fala sobre ideias, procedimentos, resultados e descobertas, tá? Circula em revistas, portais, sites de cunho educacional, científico, informativo, e é escrito com clareza. Então, dificilmente vocês não saberão interpretar um texto de divulgação científica, tá? Todos os textos,
os artigos de divulgação científica que eu trabalhei com vocês, um texto super simples, com uma linguagem extremamente acessível. Aqui, a continuação fala sobre ter um texto expositivo, né? Um texto expositivo é um texto que revela, um texto revelador, que apresenta diversas informações, tá? Tema é uma descoberta científica, linguagem objetiva clara, sem ambiguidade, sem duplo sentido, né? É um texto impessoal. O que é isso? É um texto publicado em terceira pessoa. Então, a pessoa que escreve esse texto, ela não está ali apresentando no texto. Ela está de fora só mostrando os dados, tá? O que foi descoberto, certo? E aí, pessoal, cada conteúdo que eu apresentar para vocês hoje, eu vou finalizar com uma questão, tá? Para a galera agora, me passem aí o que vocês entenderam deste artigo, deste gênero textual. Me dê alguns elementos que nós precisamos para compor, para escrever um artigo de divulgação científica. Me falem que eu vou escrevendo para vocês. Uma coisinha, duas. O que eu preciso para escrever? Ana Luísa ficou tímida hoje. Maikson, tá tímido também. Guilherme tá tímido, não dá para acreditar. Vamos, gente. Me dê um item. O que eu preciso para escrever um texto, um artigo de divulgação científica? Primeira coisa. Tema. Hã? Tema. Eu preciso do tema, né? Lógico. Qual o tema, né? Primeiramente, definir o tema, né? Mas o quê? Tem que fazer na sequência. Ó, pesquisar sobre aquilo que eu escolhi. Mas o quê? Eu falei sobre números, né? Pesquisar, investigar. Eu preciso de dados estatísticos. Tá? Mas o quê? Eu preciso de comprovar, tá? Comprovar aquilo que eu falei. E assim por diante. Então, pessoal, primeiramente eu preciso saber qual vai ser meu objeto de pesquisa, tá? O Gabriel falou que precisa de um tema. Na verdade, o que você precisa do seu objeto de pesquisa. Você vai pesquisar sobre o quê? Sobre a alimentação do brasileiro? Você vai falar sobre algum animal? Você vai falar sobre a tartaruga, sobre um peixinho? Esse é o seu objeto de pesquisa. Depois você vai pesquisar, você vai investigar, você vai catalogar dados, números, depois você vai comprovar tudo aquilo que você falou, certo? E depois publicar o seu artigo, tá? Terminando essa primeira parte, esse gênero textual, eu vou partir para o nosso segundo conteúdo, tá? Sem delongar muito nesse daqui, porque esse aqui é muito simples e vocês têm esse conteúdo aí no material de vocês de forma muito clara, tá? Então, pessoal, ó, eu preciso dos 4 porquês para poder me comunicar dentro da língua portuguesa. Eu lembro que eu dei uma aula só falando sobre os porquês, pois, né, cada um dele tem a sua particularidade. O que eu vou falar aqui vai ser de uma forma muito sucinta, tá? Eu tenho o porquê junto, aqui pode ser substituído pelo pois, porque trata-se de uma conjunção, tá? Então, esse porquê junto, ele aparece geralmente no meio das frases, certo? Justificando, explicando alguma coisa, alguma causa, tá? Olha, comprei este sapato porque é mais barato. Comprei este sapato pois é mais barato, tá? Esse porquê que é um porquê conjunção, é um porquê que serve para explicar algo e geralmente ele está no meio do texto ali, tá?
Eu tenho esse porquê juntinho aqui, com um acento circunflexo. Este porquê é um porquê que nós chamamos de porquê substantivado. Tá? Ele pode ser substituído pelos termos motivo ou razão. Olha bem, não consigo entender o porquê de sua ausência. Eu não consigo entender o motivo de sua ausência, tá? Porquê juntinho com acento circunflexo é o nosso porquê substantivado, certo? É como se ele estivesse dando um nome, ele fosse um nome para uma determinada situação, tá? Este porquê aqui separado, ele é o porquê pergunta, né? Ele geralmente está lá no início da pergunta. Mas também ele pode se apresentar no meio de frases quando a pergunta foi indireta ou uma pergunta retórica, tá? Então, olha bem. Por que você comprou este casaco? Então, início de frase, eu tenho esse porquê aqui. Tá, pessoal? Se aparecer alguma pergunta em que o porquê está presente no meio da frase e não no início, tá? Mas ainda assim seja uma pergunta, pode colocar o porquê separado sem medo, tá? Gente que fica com medo, ai meu Deus, mas está no meio da frase, não tem problema. Aí depois nós temos o porquê separado com acento circunflexo, tá? Quando vier antes de um ponto, olha bem, quando vier antes de um ponto, seja final, interrogação, exclamação, e tiver o significado de por qual motivo, tá? Exemplo, estudei bastante ontem à noite. Ponto. Sabe por quê? Esse porquê ele aparece muito no final de alguma pergunta, tá? E aí, isso aqui é uma preposição, isso aqui é o nosso que é tônico, por isso que ele recebe um acento, tá, pessoal? E aí, seguindo, nós temos aqui uma questão que eu quero que vocês façam junto comigo. Gabriel, eu vou pedir para você desligar seu microfone. Você desliga para tia, fazendo favor? Desliga aí para tia, então. Isso. E aí, pessoal, eu tenho aqui uma questão que nós vamos fazer juntos com o emprego dos porquês, tá? Marque a opção que preencha corretamente as lacunas. Vamos lá. Marcelo e Carolina namoravam durante 3 anos e estavam juntos porque se amavam. Por que esse eu coloco aqui, pessoal? Junto. Junto? Deixa eu colocar aqui. Sem acento. Junto sem acento. Então tá, peraí. Deixa eu botar ele de amarelo. Porque se amavam. Porque agora, depois de tanto tempo, elas resolveram romper o relacionamento. Por que eu ponho aqui? Porque separado sem acento. Porque agora, depois de tanto tempo, elas resolveram romper o relacionamento. Estaria ela infeliz? Por quê? Por que esse? Vou vir depois de um pontinho, tá vendo? O que vocês acham? Porque separado com acento, tá? Na verdade, ele nunca entendera o porquê da atitude da namorada. Esse porquê que vem precedido do artigo o, pessoal, é sempre o porquê junto com o acento, tá? Quem ainda tem dúvida do porquê, volta no livro. Porquê vocês vão usar muito o porquê na vida de vocês. Terá momentos que vocês não terão como recorrer à substituição, que eu sei que tem aluno que faz o quê? Ele substitui, para poder ele não empregar o porquê, ele coloca outra palavra, né? Ele dá um jeito.
Quando você está conversando online, o aluno coloca abreviado, aí ele não tem um compromisso, certo? Porém, fiquem atentos, porque em determinados momentos vocês precisarão apelar aí para o uso do porquê e tem que saber escrever direitinho, tá? Opção correta, letra A. E aí, sequencialmente, nós partimos para os verbos, né? Esse aí é o calcanhar de Aquiles de todos os alunos da face da Terra. Quando se fala de verbos, se fala de um problema, porque aluno tem muita dificuldade de aprender verbos, tá? De fato, não é muito fácil, mas vamos lá, tá? Nós temos aí verbos regulares e os verbos irregulares. É uma questão deste conteúdo na prova. O aluno ele tem que saber a diferença dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Pessoal, verbo regular, olha o nome, um verbo regular. Esse verbo, ele obedece um padrão de conjugação. Ele não foge desse padrão. É sempre a mesma coisa, independente do tempo, independente do modo, independente da pessoa. Ele vai seguir um padrão de conjugação. Se eu pegar o verbo amar, o verbo cantar, eu sei que são dois verbos regulares. Se eu analisar a conjugação do verbo cantar e do verbo amar, é a mesma. A mesma. A desinência do verbo é a mesma, tá? Então, ele não modifica o seu radical, nunca. Verbo regular não modifica o radical nunca, certo? Permanece sempre de acordo em todos os tempos e em todos os modos, tá? É um verbo que é mais fácil de ser memorizado, é um verbo que é mais fácil de ser empregado, tá? E por aí vai. Quando se fala do verbo irregular, aí é diferente. O verbo irregular, ele é irregular. São verbos que eu preciso tratar dentro da sua particularidade. Então, eu tenho lá o verbo perder, por exemplo, tá? Que é um verbo irregular, e eu tenho que estudar esse verbo passo a passo, estudar as suas conjugações, as suas terminações, porque trata-se de um verbo irregular. E aí, quais são as características do verbo irregular? São verbos que se modificam extremamente, modificam o seu radical. Mexeu no radical, é verbo irregular. Professora, o que é isso? O que é esse radical? O que é essa desinência? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha bem, pessoal. Canto, o verbo cantar. Isso aqui, pessoal, que eu vou colocar de amarelo, é o radical, tá? Ó, a letra T é o radical do verbo cantar. Este radical, ele não se modifica, tá? Eu posso conjugar o verbo cantar no presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no futuro presente. Não muda. É sempre o mesmo radical. Porém, se eu tenho um verbo irregular, ele muda muito, tá? Exemplos de verbos irregulares que mudam assim extremamente. Verbo ir, verbo vir, tá? Verbo, deixa eu ver mais qual, verbo por. São verbos muito irregulares, eles mudam muito, tá? Aí vocês vão perceber, nossa, bem que a professora falou, que é um verbo extremamente irregular, porque ele muda radical e muda desinência. O que é a desinência do verbo, pessoal? É isso aqui, ó, vou colocar de vermelho aqui, para vocês perceberem. Ó, isso aqui é a desinência do verbo. Isso aqui me mostra se o verbo está na primeira pessoa, como ele está, se o verbo está no singular, ou se ele está no plural, se o verbo do modo indicativo, ou do subjuntivo, ou do imperativo. Isso aí é a desinência do verbo, certo? E aí, eu não consigo administrar essa desinência, nem esse radical, lá no verbo irregular, certo? Olha aqui, ó. Aqui são dois exemplos de verbos regulares. O verbo cantar e contar são verbos regulares. Observe que eles começam, tá? Respeitam o radical, ok?
Eles respeitam o radical direitinho e também a sua desinência. A desinência do verbo cantar é a mesma do verbo comprar. Ó, o as, a, compramos, cantamos, comprais, cantais, compram, cantam. Então, se eu aprendo a conjugar o verbo regular, automaticamente eu vou aprender a conjugar qualquer verbo, porque todos eles seguem um padrão, tá? Não tem mistério nisso daí. Seguindo, tem aqui o verbo perder, tá? O verbo perder é um verbo irregular, certo? Olha bem, o radical do verbo perder, como é que ele muda? Aqui ele termina com a letra D, em determinadas situações ele vai com a letra C, tá? Então, ele é um verbo irregular. O verbo perder é um verbo irregular. Por quê? Porque altera o seu radical, tá? Certo? Bom, seguindo, eu coloquei aqui para vocês um exemplo do verbo perder, tá? Como que ele altera o radical conforme mudando a sua conjugação. Aqui eu começo com eu perco. Só por aí você já percebe que a grande diferença, ó, eu perco, tu perdes, já mexeu no radical. Porque aqui, ó, eu perco até a letra C, aqui embaixo até a letra D, já diferencia tudo, tá? Não pode. Verbo irregular, ele mexe no radical, então já faz toda a diferença aí na conjugação, tá? E aí, seguindo, eu tenho uma perguntinha aqui. Assinale F para os pressupostos falsos e V para verdadeiros. E aí eu pergunto para vocês, verbos regulares são aqueles que obedecem a um paradigma referente a uma dada conjugação sem que haja mudança no seu radical. É verdadeiro ou falso, sétimo ano? Isso pode estar Falso. na prova. Falso. Ok. Ó, verbos regulares são aqueles que obedecem a um paradigma referente a uma dada conjugação, sem que haja mudança no seu radical. Ah, não, então é verdadeiro. Verdadeiro, isso. Segundo, pessoal, verbos irregulares são aqueles que apresentam alteração no radical ou não aceitam algumas das terminações dos seus paradigmas correspondentes. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso, verdadeiro, tá? Muito bem. Seguindo, verbos regulares e irregulares seguem o mesmo padrão de conjugação? Falso. Falso, extremamente falso. Claro que não. Não seria fácil demais na nossa vida, né? Seguindo, Não. perder é um verbo regular, pois não sofre alteração em seu radical quando conjugado. Não, é falso. Você acabou de falar. Falso. Isso, verbo perder é um verbo irregular. Tá, pessoal? Bom, vou aqui que eu tenho mais 5 minutinhos ainda. Pessoal, também vai cair sobre acento diferencial, tá? Vocês não estudam acentuação gráfica, pelo menos não até agora vocês não estudam acentuação gráfica, porque isso aí é conteúdo de sexto ano. No entanto, como nós estamos vendo verbos e verbos irregulares, é importante que vocês conheçam alguns verbos que, ao ser conjugados, recebem um acento diferencial. Esse acento, como o próprio nome já diz, é um acento que difere um termo do outro, por serem palavras iguais, tá? Ó, aqui eu tenho o pôde e o pode, tá? Já foi apresentado para vocês em aulas anteriores, certo? O pôde é a forma do pretérito perfeito do indicativo, do verbo poder. Então, toda vez que eu falo ele não pôde fazer, eu estou me referindo ao passado, ao que não pôde acontecer, tá? E pode é a forma do presente do indicativo. Tá? Por exemplo, não diga que não pode, se ontem mesmo você pôde, tá? Então, pode
presente, pôde, pretérito. Observe que o acento, ele transforma, né? Ele difere também a minha pronúncia, certo? Depois eu tenho o por, com acento circunflexo, que é verbo, e o por sem acento circunflexo, que trata-se de uma preposição. Tá? Verbo, você já sabe o que é. Preposição é aquele termo que aparece, né? No meio das frases, que serve para ligar uma frase a outra, mudar o seu sentido e assim por diante. Tá? Então, você deve pôr a grana aqui, não vá por aquele caminho perigoso. Então, aqui, por verbo e aqui, por preposição. Tá? Memoriza, por com acento circunflexo, verbo e pronto. Tá? Você pode substituir por colocar, se na hora você sentir alguma dúvida. Querido, você pode pôr o lixo lá fora, por favor? Tem que ser hoje? Não diga que não pode, se ontem mesmo você pôde. Olha que legal, tá? Então, até a nossa pronúncia com relação a esses termos devem ser observados, tá? E aí, seguindo, eu tenho aqui uma perguntinha rapidinho. Pela nova regra, apenas uma dessas palavras podem ser assinaladas com acento circunflexo. Qual delas? Qual delas somente pode receber o acento circunflexo? Pode. Isso, a letra D, né? Todas as outras perderam, não recebem mais, tá? Então, fique de olho aí. E aí, seguindo, pessoal, não sei se vai dar tempo de eu comentar, mas por último, né, nós temos o gênero textual que vai cair também na prova de vocês, que é o conto popular, tá? Então, o conto popular também já foi mencionado durante as aulas, é um texto muito simples, que tem uma pegada fictícia, rural, tá? É um texto de origem muito humilde, nasceu entre um povo anônimo, tá? Ainda é um texto anônimo. Tem muitas releituras de contos populares que as pessoas vão pegando para si, vão reescrevendo, né? Conforme o tempo vai passando, mudando um pouco a sua linguagem, mas ainda permanece a sua essência, que é a humildade do seu texto, certo? E as histórias engraçadas, histórias divertidas, tá? Porque o objetivo do conto popular era justamente esse, trazer o quê? Trazer um pouco de entretenimento, numa época em que as pessoas se reuniam para contar histórias umas para as outras. Então, essas histórias pequenas, né? Esses textos curtos, engraçados, era uma forma de fazer o tempo passar e também você conseguir memorizar aquela narrativa. Então, como é uma narrativa que vai passando de boca em boca, então é possível você encontrar várias versões para uma mesma história, tá? Assim como acontece com as fábulas, ok? Então, nós temos aqui, ó, origem do conto popular. Embora o conto popular seja utilizado por muitos escritores, a sua origem é muito humilde, pois nasceu entre o povo anônimo. Então, geralmente, o conto popular, quando se apresenta para vocês, não tem um autor, tá, pessoal? Começou por ser um relato simples de situações imaginárias, destinado a ocupar o quê? Os momentos de lazer, tá? Um contador de histórias narra a um pequeno grupo de pessoas um episódio considerado interessante. Eu, particularmente, eu gosto muito. Acabou, né? Puxa vida. Então tá, pessoal. Tem a próxima aula. Nós vamos encerrando por aqui. Tá bom? Beijo, um abraço. Boa prova para vocês. Tchau, tchau.